Caminhando com o meu filho de 5 anos, ele me contou sobre um desenho que ele estava assistindo que continham monstros que faziam mal a alguns personagens do desenho. E ele falava assim: poxa, mamãe, eles são malvados, esses monstros. E como é que faz para fugir do monstro? Porque o monstro dá medo pra gente, né? A gente sente medo com o monstro. E eu falei assim: filho, a melhor forma de você se defender do monstro é você não sentir medo do monstro. Porque quando você sente medo, o teu medo deixa o monstro mais forte e te enfraquece. Então, se você quer se defender do monstro, não mostre para ele que você tem medo. Sinta-se forte. Criança é muito... tem falas muito inesperadas, né? Muito assim, de rompante. Você não tem tempo para pensar muito no que você vai responder. E eu achei curioso que essa minha resposta veio quase que de imediato. Olha, se você sentir medo do monstro, você fortalece o monstro e você se enfraquece. E aí realmente o monstro pode te fazer algum mal. Mas quando você se despe desse medo, né? Você acredita na sua força, acredita naqueles que te protegem e não sente medo do monstro, ele se enfraquece e você fica forte. E quantas vezes na vida a gente tem que enfrentar os nossos monstros e damos a eles tamanhos muitas vezes maiores do que eles realmente têm, em virtude do nosso medo, porque é muito importante que nós conheçamos as nossas fraquezas, as nossas limitações, os nossos medos. Quando a gente sabe com quem a gente está falando, quem faz parte do nosso mental, quem faz parte do nosso emocional, fica mais fácil a gente ter domínio sobre. E no que a gente tem domínio, a gente enfraquece esse sentimento, essa criatura intrusa na nossa mente. Por isso o autoconhecimento, ele é tão importante. Porque quanto mais a gente se autoconhece, mais a gente conhece as criaturas que habitam a nossa mente, a nossa psique, o nosso emocional, mais municiados ficamos de ferramentas para combater esses impostores. Quais são os seus medos? Quais são os fantasmas que a sua mente cria, que te assustam, que te enfraquecem, que te impedem de alcançar os seus objetivos? Culpa, remorso. Existem sentimentos que precisamos ter muita cautela, porque eles trazem consequências sérias para o nosso desenvolvimento e para o nosso progresso. Eles agem como paralisantes. Então, é muito importante que a gente tenha conhecimento do que nos freia, do que a gente tem medo, e aceite trabalhar esses medos, essas limitações mentais, emocionais, para que a gente tenha sucesso. Então eu trouxe aqui a citação, né, que meu filho fez sobre esse desenho que ele estava assistindo, dos monstros, para, como uma metáfora, vocês analisarem quais são os seus monstros, da mesma forma que eu vim analisando isso, né? Quais são meus monstros? Quais são os meus medos que me bloqueiam, que me impedem, que me travam? Porque a minha luta interna é contra eles. Não é contra ninguém. É contra eles, esses medos, esses bloqueadores, os sabotadores emocionais e psíquicos que acabam nos impedindo de alcançar os nossos objetivos pessoais na vida. Se cada dificuldade ou mudança na vida que nos trouxesse medo, nós pensássemos que o medo não vai nos favorecer em momento algum
a resolver essa questão. O medo, ele é feito para nos frear. É um freio, é um cuidado, é uma cautela do nosso inconsciente para dizer assim, olha, atenção com tal situação, com tal atitude, com tal pessoa, atenção. Mas ele não é feito para nos parar. Ele não é feito para nos enfraquecer. Ele é feito para nos aproximar da prudência. Só que é um limite muito singelo entre a prudência e o que te paralisa, que te impede de prosseguir. E só para finalizar, teve um filme que eu assisti em que era um filme de terror, um filme de exorcismo, se eu não me engano, alguma coisa do tipo. E eu lembro que na época o exorcista perguntava, né, para a entidade que estava se manifestando ali, qual o seu nome? Toda vez que a entidade falava o seu nome, né, vamos dizer assim, já que a gente está usando a metáfora ali de monstro, vamos manter a metáfora de monstro. Toda vez que aquela criatura falava o seu nome, ela se enfraquecia. Toda vez que o exorcista conhecia o nome do exorcizado, né, da criatura, a criatura se enfraquecia. Porque para a gente ganhar uma guerra, a gente precisa conhecer bem o inimigo. E é muito mais complexo conhecer o inimigo quando o inimigo está dentro da gente mesmo, está dentro de nós, está dentro da nossa mente, das nossas emoções. Esse é o nosso calcanhar de Aquiles. São eles que a gente precisa conhecer de perto para conseguir controlar, se não banir da nossa vida.